O título dessa mensagem é Descansando no Meio da Tempestade. Que lugar confortável. Muita gente acha que descanso é só numa cama, bem confortável, numa rede, debaixo de uma sombra. As Escrituras afirmam: no mundo tereis aflições, significa que você está sujeito a ter aflições. Não vai viver de aflições, mas está sujeito a acontecer. Se vier a tempestade, se a soubermos usar, sem dúvida alguma, aumentará nossa fé para Yahushua exaltar. Então eu estou saboreando aqui uma tempestade, estou dormindo no meio da tempestade, porque aprendi com o meu Maroel, meu mestre, meu salvador, Yahushua, que podemos descansar no meio da tempestade. Não é só na bonança, não. Aqui em Meniahu, capítulo 8, ao entrar no barco, seus discípulos o seguiam. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. E Yahushua, porém, dormia. Eita poder! A gente, qualquer coisinha, já está assustado, apavorado, mas ele não. Seus discípulos aproximaram-se, o acordaram, dizendo: morreu, salva, nós vamos morrer. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem a quem até os ventos e o mar lhe obedecem? Eita crente, hein? Turma de crente, hein? Quem é este homem que até os ventos... Me faz lembrar daquela passagem lá de quando o Cafo estava preso, em Atos capítulo 12. A congregação orava insistentemente. E Yahushua mandou um anjo lá, libertou. Quando Pedro foi lá na reunião de oração lá, aquela jovem de nome Rod atendeu. Quando disse para os irmãozinhos lá, os fervorosos irmãos, estou criticando não, é só... Ó, Pedro está aí, a porta está batendo a porta. Ah, você está fora de si. E ele continuava batendo até que finalmente caíram na real. Os discípulos aqui disseram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É lamentável, mas é o quadro de hoje em dia, né? Você conhece Trovas e Poesias, blogspot.com? Dentro dos mais de 30 blogs, temos também Trovas e Poesias. E você vai encontrar uma relacionada a essa tempestade que assolava o barco naquela oportunidade, conforme descreve o texto sagrado. Em meio à tempestade, Yahushua dormia. Seus discípulos o despertaram em instante gritaria: mestre, mestre, estamos a afundar. Vem salvar-nos bem depressa, senão vamos naufragar. E Yahushua então levanta, manda o mar se aquietar, censurando-lhes a fé que faltou-lhes praticar. Seguiu-se então a bonança, calmaria a avistar. A tempestade tão grande não mais pôde assustar. Não importa a tempestade que nos queira amedrontar, se Yahushua garante, nada vai nos abalar. Por que tememos então a fúria do bravio mar? Lembra sempre das promessas que nunca irão falhar. Se vier a tempestade, se a soubermos usar, aumentará nossa fé para Yahushua exaltar. Quando grande a tempestade, não se deixe abater. Não importa a sua fúria, milagres iremos ver. Ou exaltado seja o rei. É isso mesmo? Agora vamos ao capítulo 14 de Meniahu. Logo em seguida ordenou Yahushua que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto
ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Yahushua a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, aqui no grego Lilith, e gritaram de medo. Yahushua, porém, imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenhais medo, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, Cafos, morreu, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Yahushua. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou ou clamou: morreu, salva-me. Imediatamente Yahushua estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o filho de Yahushua. E esses aqui acertaram, né? Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes. E lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Isto é que é poder, né? Vou te contar, dá vontade de falar umas verdades aqui, mas vou segurar. Muita gente tem mania de querer comparar a majestade com o homem. Descansando no meio da tempestade. Se vier, meu irmão, descansa no meio da tempestade, porque Yahushua tem o controle de tudo para nos ensinar grandes coisas e para a exaltação do seu nome. Um abraço, até a próxima.